Antes de começar, prepare o coração, porque A Pequena Sereia não é apenas uma história sobre amor. É uma história sobre sonho, coragem e uma escolha que pode mudar tudo. Será que vale a pena abrir mão da própria voz por um desejo? Fique comigo até o final, porque essa história vai emocionar você. A Pequena Sereia, texto de Hans Christian Andersen. Muito além da costa, em pleno oceano, onde a água é tão azul quanto a mais delicada centáurea e tão transparente quanto o cristal, o mar é imensamente profundo, tão profundo que nenhuma âncora jamais alcançou seu fundo. Se inúmeras torres de igrejas fossem empilhadas umas sobre as outras, ainda assim não tocariam a superfície. É ali que vive o Rei do Mar, com todo o seu povo. Mas não se deve imaginar que o fundo do mar seja apenas um deserto de areia amarela. Muito pelo contrário. Ali crescem plantas e flores das mais singulares, cujos caules e folhas são tão flexíveis que se movem ao menor sopro das correntes, como se possuíssem vida própria. Peixes de todos os tamanhos deslizam entre elas com leveza, como pássaros entre as árvores. No ponto mais profundo, ergue-se o palácio do Rei do Mar. Suas paredes são feitas de coral e as altas janelas de âmbar puro e translúcido. O teto é formado por conchas que se abrem e se fecham suavemente ao toque das águas. Em cada uma delas repousa uma pérola reluzente, digna de adornar a coroa de uma rainha. O rei era viúvo havia muitos anos, e sua mãe, já idosa, cuidava do palácio. Era uma mulher sábia e extremamente orgulhosa de sua linhagem, tanto que usava 12 ostras presas à cauda, privilégio concedido apenas aos mais nobres, enquanto outros, de posição elevada, podiam usar apenas 6. Apesar de seu orgulho, era digna de admiração, sobretudo pelo carinho com que cuidava das 6 netas, as jovens princesas do mar. Todas eram belas, mas a mais nova superava as demais. Sua pele era clara e delicada como pétala de rosa, e seus olhos tinham o azul profundo do oceano. Como todas as sereias, não possuía pernas. Seu corpo terminava em uma cauda de peixe. As princesas passavam os dias nos amplos salões do palácio, ou brincando entre as flores vivas que cresciam nas paredes. Pelas janelas abertas, os peixes entravam livremente, nadavam até elas, comiam de suas mãos e deixavam-se acariciar. Fora do palácio havia um jardim encantador. Flores vermelhas, intensas e azuis profundas brotavam por toda parte, algumas semelhantes a chamas. Os frutos brilhavam como ouro, e as folhas ondulavam incessantemente. O solo, de areia finíssima, tinha um brilho azulado, como se refletisse uma chama suave. Tudo ali era envolvido por uma luz tênue, quase étera, como se o céu estivesse presente no fundo do mar. Cada princesa possuía seu próprio canteiro, onde cultivava o que desejasse. Uma moldou o seu em forma de baleia, outra preferiu representar uma sereia. A mais nova, porém, fez um jardim circular como o sol, plantando flores vermelhas que lembravam seus raios ao entardecer. Era uma criança diferente,
silenciosa, introspectiva, enquanto as irmãs se encantavam com objetos resgatados de naufrágios. Ela se interessava apenas por suas flores e por uma estátua de mármore branco que representava um belo rapaz. A escultura havia afundado no mar após um naufrágio. Ao lado dela, plantou um salgueiro delicado, que cresceu rapidamente, envolvendo a estátua com seus ramos suaves, que dançavam sobre a areia azul, como se quisessem abraçá-la. Mas nada lhe dava tanto prazer quanto ouvir histórias sobre o mundo acima do mar. Pedi à avó que lhe contasse tudo o que sabia. Sobre navios, cidades, pessoas e animais. Para ela, parecia extraordinário que as flores da terra tivessem perfume, algo inexistente no fundo do mar, e que as árvores fossem verdes. Encantava-se ainda mais ao saber que peixes, entre as árvores, cantavam docemente, pois sua avó chamava assim os pássaros, já que a menina nunca os havia visto. Quando você completar 15 anos, disse a avó, poderá subir à superfície. Sentará sobre as rochas ao luar e verá os navios passarem. Então, conhecerá florestas e cidades. Uma a uma, suas irmãs alcançavam essa idade e retornavam cheias de histórias. Mas nenhuma aguardava esse momento com tanta ansiedade quanto a mais nova. Durante muitas noites, ela permanecia à janela, observando a água escura e profunda. Via a lua e as estrelas brilharem difusas acima dela, maiores e mais misteriosas do que seriam vistas da terra. Às vezes, algo escuro passava sobre sua cabeça, uma baleia, um navio, e ela pensava nos humanos que navegavam ali sem imaginar que logo abaixo, uma pequena sereia estendia suas mãos em direção a eles. Quando finalmente sua irmã mais velha subiu à superfície, voltou maravilhada. Disse que nada era mais belo do que deitar-se ao luar sobre o mar calmo e contemplar uma cidade iluminada cujas luzes cintilavam como estrelas. Falou da música, das vozes humanas, do som das carruagens e dos sinos das igrejas. A pequena sereia escutava tudo com o coração ardendo de desejo. No ano seguinte, outra irmã descreveu o pôr do sol como ouro líquido espalhado pelo céu, com nuvens rosadas e violetas. Outra contou sobre florestas verdes, castelos e crianças brincando na água. Outra falou da vastidão do mar e dos golfinhos que saltavam nas ondas. E outras ainda descreveu icebergs brilhantes como diamantes, sob tempestades iluminadas por relâmpagos. Mas, quanto mais ouvia, mais a pequena sereia desejava ver tudo com seus próprios olhos. Ah, se eu já tivesse 15 anos, suspirava. Sei que amarei o mundo lá de cima e todos os que vivem lá. E por fim, chegou o dia. Agora você cresceu, disse a avó. Deixe-me prepará-la como uma princesa. Colocou em seus cabelos uma coroa de lírios brancos. Cada pétala adornava como uma pérola. Depois prendeu ostras em sua cauda, símbolo de sua nobreza. Isso dói, murmurou a jovem. O orgulho exige sacrifício, respondeu a avó. Mas em seu íntimo, a pequena sereia desejava apenas suas simples flores vermelhas. Despediu-se em silêncio
e subiu. Leve como uma bolha, atravessou as águas até a superfície e encontrou um mundo que mudaria sua vida para sempre. O sol acabara de se pôr quando ela ergueu a cabeça acima das ondas. As nuvens estavam tingidas de carmim e ouro, e no céu, ainda claro do crepúsculo, a estrela da tarde brilhava com serena beleza. O mar estava calmo, o ar fresco e suave. Ali, imóvel sobre a água, encontrava-se um grande navio de 3 mastros. Apenas uma vela permanecia içada, pois não soprava vento algum. Os marinheiros descansavam no convés e entre as cordas e do interior vinham música, risos e canções. Quando a noite caiu de vez, acenderam-se centenas de lanternas coloridas, como se bandeiras de todas as nações tremulassem no ar. A pequena sereia aproximou-se silenciosamente das janelas da cabine. De vez em quando as ondas a erguiam, conseguia espiar através dos vidros transparentes. Viu então muitas pessoas elegantemente vestidas, e entre elas um jovem príncipe, o mais belo de todos. Tinha grandes olhos negros e não devia ter mais de 16 anos. Era seu aniversário e por isso havia tanta alegria a bordo. No convés, os marinheiros dançavam. Quando o príncipe saiu da cabine, mais de 100 foguetes subiram aos céus, iluminando a noite como se fosse dia. A pequena sereia se assustou tanto que mergulhou, mas logo voltou a emergir. E então lhe pareceu que todas as estrelas do céu caíam sobre ela. Jamais havia visto fogos de artifício. Grandes sóis de fogo giravam no ar. Luzes cintilantes subiam em espirais. E tudo se refletia no mar calmo e cristalino. O navio inteiro estava tão iluminado que se podia ver até a menor corda. E como o jovem príncipe era belo, sorrindo, apertando a mão dos convidados, enquanto a música enchia a noite. A noite clara. Já era tarde, mas a pequena sereia não conseguia desviar os olhos do navio, nem do príncipe. As lanternas acabaram por se apagar. Os foguetes cessaram, os canhões silenciaram. Mas o mar começou a mudar. Um som grave e surdo veio das profundezas, e as águas tornaram-se inquietas. Ainda assim, ela permaneceu junto à janela da cabine, subindo e descendo com as ondas para continuar olhando para dentro. Pouco depois, as velas foram abertas às pressas e o belo navio retornou seu caminho. Então, as ondas cresceram, nuvens escuras cobriram o céu e relâmpagos surgiram ao longe. Uma tempestade se aproximava. As velas foram recolhidas de novo e o grande navio avançava agora sobre o mar revolto. As ondas erguiam-se como montanhas, como se quisessem engolir os mastros. O navio, porém, mergulhava entre elas como um cisne e tornava a subir sobre as espumas. A pequena sereia, aquilo pareceu quase uma brincadeira. Para os marinheiros não havia brincadeira alguma. Por fim, o casco gemeu. As tábuas estalaram sob o golpe violento das águas. O mastro principal partiu-se como um junco. O navio inclinou-se perigosamente e o mar invadiu-o. A pequena sereia percebeu então que todos estavam em perigo. Ela própria precisou esquivar-se das vigas e tábuas que boiavam ao redor. Por um instante, a escuridão foi tão completa
que nada se via. No instante seguinte, um relâmpago iluminou toda a cena. Foi então que ela o viu, o príncipe. Quando o navio se rompeu, ela o viu afundar nas águas profundas. Por um momento, pensou que ele agora desceria até o reino do mar. Mas logo se lembrou de que os seres humanos não podem viver nas profundezas. Se chegasse ao palácio de seu pai, chegaria morto. E ele não podia morrer. Ela lançou-se entre os destroços, sem pensar que as madeiras poderiam esmagá-la. Mergulhou, subiu, tornou a mergulhar, lutando contra as ondas, até alcançar o jovem príncipe, que já mal conseguia manter-se a tono. Seus braços fraquejavam, os olhos estavam fechados, e ele teria morrido se ela não o tivesse sustentado. A pequena sereia segurou sua cabeça acima da água e deixou que o mar os levasse. Quando amanheceu, a tempestade havia cessado. Do navio não restava vestígio algum. O sol surgiu vermelho sobre o horizonte, e seus raios devolveram um pouco da cor ao rosto do príncipe. Mas ele continuava inconsciente. Ela beijou-lhe a testa alta e lisa, afastou seus cabelos molhados, e ele lhe pareceu tão belo quanto a estátua de mármore em seu jardim. Beijou-o de novo e desejou, com toda a força do coração, que ele vivesse. Logo avistou a terra. Montanhas azuis erguiam-se ao longe, com neve branca sobre os picos, como cisnes adormecidos. Perto da costa havia florestas verdes, e junto à praia via-se um grande edifício branco, talvez uma igreja, talvez um convento. No jardim cresciam laranjeiras e limoeiros. Diante da construção, altas palmeiras elevavam-se ao céu. O mar formava ali uma pequena enseada muito calma, embora profunda. A pequena sereia nadou até a praia da areia clara e fina e deitou o príncipe ao sol, cuidando para que a cabeça ficasse mais alta do que o corpo. Logo, os sinos começaram a tocar no grande edifício branco, e várias jovens saíram para o jardim. A pequena sereia afastou-se e escondeu-se entre algumas rochas. Cobriu os cabelos e o pescoço com espuma, para que ninguém visse seu rosto, e esperou. Não esperou muito. Uma jovem aproximou-se do príncipe caído na areia. A princípio assustou-se, depois correu para chamar outros. A sereia viu então o príncipe voltar a si e sorrir para todos os que o cercavam. Mas não sorriu para ela. Ele não sabia que fora ela quem o salvara. E isso lhe doeu profundamente. Quando o levaram para dentro do grande edifício, a pequena sereia mergulhou, triste, e voltou para o palácio do pai. Sempre fora silenciosa e pensativa. Dali em diante, tornou-se ainda mais. As irmãs quiseram saber o que ela vira em sua primeira subida à superfície, mas ela nada contou. Ainda assim, muitas manhãs e muitas tardes, ela voltava ao mesmo lugar onde havia deixado o príncipe. Viu os frutos amadurecerem no jardim e serem colhidos. Viu a neve derreter nos montes, mas nunca mais viu o príncipe, e a cada retorno sentia-se mais triste. Seu único consolo era sentar-se no pequeno jardim e abraçar a estátua de mármore que tanto se parecia com ele. Abandonou as flores, elas cresceram selvagens pelos caminhos, enroscaram-se nos galhos e transformaram o lugar num recanto escuro e sombrio. Por fim, não conseguiu mais guardar o segredo e contou tudo a uma das irmãs. Logo, as outras souberam também,
e por meio de amigas e conhecidos, descobriram afinal que era o príncipe e onde ficava seu palácio. Venha, irmãzinha, disseram. De braços dados, subiram todas à superfície e nadaram até o lugar. O palácio do príncipe era construído com uma pedra amarela, brilhante, e uma longa escadaria de mármore descia quase até o mar. Cúpulas douradas erguiam-se sobre o teto. Entre as colunas havia estátuas de mármore tão perfeitas que pareciam vivas. Pelas altas janelas de cristal viam-se salões magníficos, cheios de cortinas de seda e tapeçarias preciosas. Nas paredes, pinturas belíssimas encantavam o olhar. No centro do maior salão, uma fonte lançava água bem alto até uma cúpula de vidro por onde o sol penetrava e iluminava a água e as plantas que cresciam ao redor. Agora que sabia onde ele vivia, a pequena sereia passava muitas noites e muitos entardeceres junto ao palácio. Aproximava-se mais da praia do que qualquer uma de suas irmãs ousaria. Certa vez, chegou mesmo até um estreito canal sob a varanda de mármore, cuja sombra se projetava sobre a água. Ali ficava observando o jovem príncipe, que acreditava estar sozinho sob a luz da lua. Muitas vezes o viu passear de barco, ao cair da tarde, entre músicas e bandeiras. Ela espiava por entre os juncos verdes, e quando o vento agitava seu longo véu prateado, os que o viam pensavam tratar-se de um cisne abrindo as asas. Também ouvia os pescadores falarem bem dele quando saíam ao mar com tochas durante a noite. Isso a alegrava profundamente. Ela se sentia feliz por tê-lo salvo, por ter sustentado sua cabeça sobre o peito e beijado sua fronte. Mas ele nada sabia. Não podia sequer sonhar com sua existência. A pequena sereia começou a amar cada vez mais o mundo dos humanos. Seu desejo de viver entre eles crescia a cada dia. O mundo deles parecia-lhe muito maior do que o seu. Podiam cruzar o mar em navios, escalar montanhas que tocavam as nuvens, percorrer terras vastíssimas de bosques e campos. Havia tanto que ela queria entender e suas irmãs não sabiam responder a tudo. Por isso voltou a procurar a avó. Se os seres humanos não se afogam, perguntou, eles vivem para sempre? Nunca morrem como nós? Morrem sim, respondeu a velha rainha, e sua vida é ainda mais curta do que a nossa. Nós podemos viver 300 anos, mas quando o nosso tempo termina, não nos resta túmulo nem memória. Tornamo-nos espuma do mar. Não temos alma imortal. Nunca voltamos a viver. Somos como a alga arrancada da raiz. Uma vez cortada, já não floresce de novo. Os homens, ao contrário, possuem uma alma que vive para sempre, continua a existir mesmo depois que o corpo volta ao pó. Ela sobe pelos ares puros, para além das estrelas. Assim como nós emergimos das águas para contemplar a terra, eles se elevam às regiões gloriosas que jamais veremos. E por que nós não temos uma alma imortal? Perguntou a pequena sereia com tristeza. Eu daria todos os meus 300 anos para ser humana por um só dia, se isso me desse a esperança de alcançar aquele mundo celestial. Não pense nisso, disse a avó. Nós somos muito mais felizes do que os humanos. Então eu terei de morrer, respondeu a pequena sereia, e me tornarei espuma, sem voltar a ouvir a música das ondas, sem ver as flores, nem o sol vermelho. Não há nada que eu possa fazer para conquistar uma alma imortal?
Não, disse a avó. A não ser que um homem a ame de tal forma que você se torne para ele mais importante do que o pai, a mãe, que ele a ame com todo o coração e consinta em unir sua mão à dele diante de um sacerdote, prometendo fidelidade para esta vida e para a eternidade. Então, a alma dele passaria para você, e você participaria da felicidade dos homens. Mas isso quase nunca acontece. Sua cauda, que para nós é tão bela, na terra é considerada feia. Os homens acham necessário ter 2 pernas para ser bonito. A pequena sereia suspirou e contemplou tristemente a sua cauda. Vamos ser felizes, disse a velha rainha. Vamos dançar e nos alegrar durante os 300 anos que temos de vida. É tempo suficiente. Depois descansaremos. Esta noite haverá baile na corte. Era um espetáculo de esplendor como nunca se vê na terra. As paredes e o teto do grande salão eram de tal cristal espesso e transparente. De cada lado, em longas fileiras, erguiam-se enormes conchas vermelhas e verdes, acesas por chamas azuis que iluminavam o salão inteiro e faziam o próprio mar resplandecer do lado de fora. Peixes grandes e pequenos passavam junto às paredes de cristal, alguns com escamas púrpuras, outros com brilho de prata e ouro. Por entre os salões corria uma larga corrente e nela dançavam sereias e tritões ao som de seu próprio canto. Nenhum ser humano possui voz tão bela. E entre todos a pequena sereia cantava mais docemente que os demais. Toda a corte aplaudiu com as mãos e caudas, e por um momento seu coração se iluminou de alegria, pois ela sabia que tinha a voz mais bela de todo o mar. Talvez de todo o mundo. Mas logo se lembrou do príncipe, lembrou-se do mundo de cima. Lembrou-se de que ele possuía uma alma imortal e ela não. Então saiu em silêncio do palácio, enquanto dentro dele tudo era música e festa, e foi sentar-se sozinha em seu jardim escurecido. Nesse instante, ouviu ao longe o som de uma trompa através da água e pensou: é ele, deve estar navegando lá em cima, aquele em cujas mãos eu colocaria toda a felicidade da minha vida. Arriscarei tudo por ele e por uma alma imortal. Enquanto minhas irmãs dançam no palácio de meu pai, irei até a bruxa do mar. Sempre tive medo dela, mas talvez ela possa me aconselhar. Talvez possa me ajudar. Então a pequena sereia deixou o jardim e seguiu em direção aos redemoinhos espumantes, além dos quais morava a feiticeira do mar. Se quiser, continuo agora com a parte da bruxa, da poção da transformação e do desfecho trágico no mesmo estilo. A pequena sereia avançou sozinha em direção aos redemoinhos espumantes. Nunca antes havia passado por aquele caminho. Ali não havia flores, nem ervas, nem qualquer sinal de vida acolhedora. Apenas um chão cinzento, nu, que se estendia até o grande turbilhão. As águas giravam com violência, como rodas de moinho, arrastando tudo o que encontravam para as profundezas insondáveis. Para alcançar o domínio da bruxa, era preciso atravessar aquele redemoinho. Mais adiante, o caminho seguia por um terreno lodoso e quente, que borbulhava continuamente. Era ali que vivia a feiticeira do mar. Sua morada erguia-se no centro de uma floresta estranha e inquietante. As árvores e flores não eram como as do jardim do rei. Eram pólipos, criaturas meio plantas, meio animais, semelhantes a serpentes, com centenas de cabeças brotando do solo. Seus galhos
Eram braços longos e viscosos, que se moviam lentamente, como dedos à procura de algo para agarrar. Tudo que tocavam ficava preso para sempre. A pequena sereia parou. Seu coração batia com força. Por um instante, quase voltou atrás, mas pensou no príncipe, pensou na alma imortal e seguiu. Prendeu os longos cabelos junto à cabeça, para que não fossem agarrados. Cruzou os braços sobre o peito e avançou com rapidez entre aquelas criaturas. Viu, presas entre seus tentáculos, ossadas humanas, restos de animais, pedaços de navios, até mesmo uma pequena sereia já sem vida. Um arrepio percorreu o seu corpo. Ainda assim, continuou. Ao atravessar a floresta, chegou a uma área pantanosa, onde serpentes grossas e escuras se contorciam no lodo. No centro daquele lugar, erguia-se a casa da bruxa, construída com ossos humanos. A feiticeira estava sentada à porta, alimentando um sapo que comia diretamente de sua boca, como se fosse um animal de estimação. As serpentes rastejavam sobre seu corpo. Eu sei o que você quer, disse ela, antes mesmo que a sereia falasse. É uma tolice, mas você terá o que deseja. E isso lhe trará sofrimento. A pequena sereia permaneceu em silêncio, olhando-a. Você quer trocar sua cauda por pernas? Continuou a bruxa. Para viver entre os humanos, conquistar o amor do príncipe e obter uma alma imortal. Então riu, uma risada áspera e desagradável. Você veio em boa hora. Depois do nascer do sol, eu não poderia ajudá-la. Até o próximo ano. A pequena sereia aproximou-se um pouco mais. Preparei uma poção, disse a bruxa. Amanhã, antes do amanhecer, você deverá nadar até a terra, sentar-se na praia e bebê-la. Sua cauda se dividirá em 2 pernas. Mas saiba, a dor será como se uma espada atravessasse o seu corpo. A sereia empalideceu. Ainda assim prosseguiu a feiticeira. Você se tornará a mais bela entre os humanos. Seu andar será leve como o de nenhuma outra. Porém, a cada passo sentirá como se estivesse pisando sobre lâminas afiadas. A pequena sereia fechou os olhos por um instante. Eu aceito, disse, com voz trêmula. Ainda não terminei, respondeu a bruxa. Uma vez que se torne humana, nunca mais poderá voltar a ser sereia. Não verá mais seu pai nem suas irmãs. E se o príncipe não a amar o suficiente para se casar com você, na manhã seguinte ao casamento dele com outra, o seu coração se partirá e você se transformará em espuma do mar. Silêncio. A pequena sereia respirou fundo. Eu aceito. A bruxa inclinou-se para frente. Então pague o preço. A sereia permaneceu imóvel. Sua voz, disse a feiticeira, é a mais bela do mar. É isso que quero. A pequena sereia levou a mão à garganta. A garganta, sem ela, o que me restará? Sua beleza, seu olhar, seu corpo. Isso será suficiente para prender o coração de um homem, se você souber usá-los. A jovem hesitou apenas por um instante. Faça! A bruxa sorriu, colocou um grande caldeirão sobre o fogo e começou a preparar a poção. Misturou ingredientes estranhos, cortou o próprio peito e deixou cair gotas de sangue negro no líquido fervente. A fumaça que subia assumia formas assustadoras. Por fim, a poção ficou pronta, clara como água pura. Beba, disse a bruxa,
Antes disso, porém, tomou a língua da pequena sereia, e ela ficou muda. Com o frasco nas mãos, a jovem partiu. Os pólipos recuaram ao vê-la passar, como se temessem o brilho da poção. Ela atravessou o caminho de volta rapidamente. No palácio, tudo estava silencioso. Suas irmãs dormiam. Ela não ousou entrar. Sabia que não voltaria. Passou pelo jardim, colheu uma flor de cada canteiro, levou as mãos aos lábios em despedida e subiu pela água escura em direção à superfície. Ainda era noite quando chegou. A lua iluminava as escadas de mármore do palácio do príncipe. Ali, na areia, ela se sentou e bebeu a poção. Uma dor lancinante atravessou o seu corpo. Era como se estivesse sendo rasgada ao meio. Ela caiu e tudo escureceu. Quando despertou, o sol já havia nascido e diante dela estava o príncipe. Ela tentou falar, mas nenhum som saiu. Olhou para si. Sua cauda havia desaparecido. Em seu lugar, havia 2 pernas humanas. O príncipe a observava com curiosidade e admiração. — Quem é você? — perguntou. Ela não respondeu. Não podia. Levantou-se com esforço. A dor era real. Cada passo, uma lâmina invisível. Ainda assim, caminhou com graça. E ele se encantou. Mandou que a vestissem com roupas finas. Levou-a consigo para o palácio. Passou a tratá-la com carinho, como uma criança querida, como a uma companheira constante. Mas não como a uma esposa. Ela dançava para ele e ninguém jamais dançara como ela. Sorria para ele e seu olhar dizia tudo o que sua voz não podia. Sofria em silêncio e ele jamais soube. Os dias passaram. O amor dela crescia. O dele permanecia incompleto. Certa vez ele disse: Você é muito querida para mim, mas há alguém que eu amo de verdade. Uma jovem que vi uma vez, quando fui salvo após um naufrágio. Foi ela quem me encontrou. É a única que eu poderia amar. A pequena sereia sentiu o mundo desabar dentro de si. Era ela, mas ele não sabia. E nunca saberia. Pouco tempo depois, o príncipe partiu para conhecer uma princesa de um reino vizinho. Aquela com quem deveria se casar. A pequena sereia foi com ele. E quando a princesa apareceu, era justamente a jovem do convento. Aquela que o encontrara na praia. Aquela que ele acreditava tê-lo salvado. O casamento foi anunciado. Na noite da celebração, o navio seguiu pelo mar. Havia música, luzes, dança. E a pequena sereia dançou mais uma vez. Cada passo era dor, mas nada doía mais do que o coração. Sabia que, ao amanhecer, morreria. Quando todos dormiram, ela foi até a beira do navio e olhou o horizonte. Então suas irmãs surgiram das águas. Seus cabelos, antes longos e belos, estavam cortados. Nós os demos à bruxa, disseram. Em troca, conseguimos isto. Entregaram-lhe uma faca. Antes do amanhecer, você deve matar o príncipe. Se o sangue dele tocar seus pés, você voltará a ser sereia e viverá. A pequena sereia pegou a faca. Entrou na tenda onde o príncipe dormia, ao lado da esposa. Aproximou-se, olhou para ele, ergueu a lâmina. Suas mãos tremiam. Ele murmurava o nome da esposa. A pequena sereia fechou os olhos e então lançou a faca ao mar. Correu até o convés
e se atirou nas águas. Sentiu seu corpo se dissolver, sentiu-se desaparecer. Mas não morreu. Quando o sol surgiu, ela percebeu que ainda existia. Seu corpo havia se tornado leve e translúcido, e ao seu redor, seres luminosos flutuavam. O que aconteceu comigo? Perguntou. Você tornou-se uma filha do ar, responderam. Explicaram-lhe que, embora não tivesse conquistado uma alma imortal, pelo amor de um homem havia alcançado algo novo. Por sua pureza, por seu sacrifício. Por seu amor, agora poderia conquistar uma alma imortal por suas boas ações. Após 300 anos, talvez antes, a pequena sereia olhou para o navio. Viu o príncipe, viu a esposa. Aproximou-se, invisível, beijou a testa dele e subiu lentamente com as filhas do ar, em direção ao céu. E aí, gostou dessa aventura? Então curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal para ouvir muitas outras histórias incríveis. E lembre-se, toda história pode transformar o nosso dia. Até o próximo episódio. Tchau!